Bem-vindos ao Joga na Mente, uma produção da Game Escola. A apresentação, André Leandro e Max Porto. Pois bem, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Joga na Mente. Hoje, de novo, eu tô com a Charline aqui. Gostou, Charline? Ah, tô gostando de ficar por aqui, gente. Aí, olha só. E o programa de hoje é muito especial pra mim, que a gente tá trazendo um cara que tá aí do meu lado há alguns anos, tá trabalhando conosco já há um tempo. Hoje já é nosso coordenador pedagógico, mas chegou na Game Escola como aluno. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Como vocês estão? Rodrigo Telma? Isso, Rodrigo infelizmente. Telma. Só fale perto do microfone. Ah, perdão. Eu ainda não tô acostumado a falar no microfone, então... Mas e aí, cara? Eu lembro que... Eu não lembro nem que ano que foi, se foi 2016 ou se foi comecinho de 2017, mas chegou lá para ser aluno da escola, né? Como é que isso aconteceu? Então, na época eu tava desempregado, e eu fui pro centro procurar emprego. Eu levei um monte de currículo, eu fui em um monte de agência, cheguei aí no CEE também, e tava procurando. Aí eu tinha algum dinheirinho no bolso e resolvi, porque na época a gente tinha... A Game Escola era sede perto da estação. Eu queria, antes de ir embora pra casa, me deu vontade de comer alguma coisa, eu tava indo no shopping. Eu passei assim na frente, eu olhei assim, a Game Escola, desenvolvimento de jogos. Daí eu fiquei... Vou dar uma olhada, né? Achei interessante. Daí eu entrei, na época acho que a secretaria era a Pamela. A Pamela, ela me atendeu e tudo mais, me falou do curso. Só que daí ele falou do curso, né? Na época eu tinha acabado de sair de um curso de design gráfico. E eu não vou falar o nome da empresa, assim, mas o curso era bem mais ou menos, assim, falando, elogiando, assim. Porque, na verdade, era bem era uma curso. Mas porque por que era uma... Ele era videoaula. Eu chegava, assim, na aula, em vez de eu assistir uma aula com o professor, assim, eu assistia um vídeo, tutorial, basicamente. Aqueles cursos com foninho. Isso, o foninho chegava na tela e ficava olhando, mexia no mouse, umas coisas pré-programadas e fazia o curso. E era uma porcaria, assim. Eu aprendi mais vendo o tutorial na internet do que propriamente dito no curso. Tanto que chegou um momento que eu tinha que montar uma determinada coisa lá nesse curso, né? E eu pensei, mas se eu fizer dessa outra forma aqui e usar uma ferramenta só para preencher o que eu quero, eu vou fazer de forma mais rápida, mais fácil e vai estar feito o que eu quero. E eu perguntei pro professor se tinha uma ferramenta que fazia aquilo de preenchimento. E ele falou que ele não sabia se existia. Eu fiquei, mas não pode, tem que ter essa ferramenta de alguma forma aqui no meio. Eu entrei no Google, procurei, foi cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio, eu achei qual que era a ferramenta, fiz e... Então acontece que eu descobri que o instrutor do curso sabia menos do que eu, entendeu? Que estava aprendendo, e daí eu fiquei meio assim já. Tá, e mesmo assim você resolveu encarar fazer o curso em outra empresa. Então, isso foi o que assustou no começo, porque normalmente eu já tava com aquele lá, é meio difícil encontrar um curso que presta, quando normalmente presta é muito caro, muito, muito caro. Então eu cheguei, entrei ali, falei com a Pamela e tudo mais, ela me apresentou a escola e tudo mais, é interessante e tudo mais. Pamela, será que eu posso vir assistir as aulas, um dia ver como é que é e tudo mais? Porque eu tinha visto os computadores, achei que poderia ser aquelas videoaulas, ela me informou que não, né, mas sempre falam pra gente que não é daquele jeito. Né? Tava com o pé atrás. Tava com o pé atrás. Dela, não, beleza, vamos marcar, pode ser no sábado 10 da manhã, das 10 ao meio-dia? Deu, pode ser, não tem problema nenhum. Daí, acho que isso era uma terça ou quarta-feira, passou a semana inteira, chegou no sábado, eu fui ali, visitei, tive a minha primeira aula, e o professor que me ensinou, né, não sei se eu posso falar o nome. Pode, fica à vontade. Que era o professor Washington. Ele não deu uma aula sobre como fazer jogos, ele mostrou para os alunos como fazer um efeito que utilizava física. Você clicava em algum lugar, nascia uma moedinha, e a moedinha caía e quicava no chão. E era só isso, só que no mesmo momento que eu peguei e vi a mecânica, eu já comecei, mas dá pra eu usar pra isso, dá pra eu fazer isso. Se eu modificar o movimento e dar velocidade, eu posso fazer, em vez de ser uma moedinha, posso fazer com que seja um objeto que eu joguei em algum inimigo. E ao mesmo tempo eu fui tirando uma ideia com ele e tudo mais. Aconteceu que era pra eu ir embora meio-dia, eu fui embora às 4 da tarde. Você ficou o dia inteiro? Eu fiquei o dia inteiro, conversando, seguindo o professor Washington e tendo E ninguém te expulsou? Não, ninguém me expulsou, até porque eu fui bem educado e tudo mais, né? Mas eu fiquei seguindo o professor Washington e vendo as aulas com ele, assim, ao mesmo tempo que eu ia conversando com ele, com outros alunos e tudo mais. E aconteceu que daí eu cheguei, né? Aí nos intervalos jogava um fliperama, né? Nem jogava, eu fiquei tão Não, André, mas calma, ele estava desempregado. Eu estava desempregado. Passou lá
tô desempregado mesmo, bora me qualificar. Isso. Na verdade, não foi nem pensando em qualificação, foi pensando, poxa, eu sempre gostei de videogame, só que eu cresci... Um pouquinho pra frente, aê. Eu cresci ouvindo, né, aquela velha história que o pessoal que gosta de videogame é um pouco mais velho, que videogame é coisa de vagabundo, esse tipo de coisa. E daí, quando eu vi que existia um curso profissionalizante nessa área, eu já fiquei interessado porque isso é uma coisa que eu gosto. Mas eu não sabia que existia esse tipo de coisa aqui no Brasil. Então foi pra mim uma surpresa ver, daí eu fiquei com o pé atrás achando que poderia ser uma enganação e tudo mais. Fui na minha primeira aula, já vi que não era enganação, que realmente era algo real, e já fiquei interessado na hora. E daí eu cheguei em casa, falei pra minha mãe que era um curso, na verdade tive que mentir, não era um curso de games, era um curso de programação e informática. Mas não deixa de ser um curso de programação, né? É um curso de programação, mas em nenhuma palavra eu falei a palavra videogame, ou games, ou jogos, nem nada. Porque senão ia ter toda aquela história de, não, isso é coisa de vagabundo e não sei o que lá. Então, tipo, eu omiti certas partes do negócio. Daí eu falei, eu quero fazer o curso, só que eu estou desempregado, eu não tenho grana. Daí minha mãe falou, não, vai fazer o curso e eu pago pra você. Então, eu lembro que no começo, quando você começou a fazer o curso, você desenvolveu um jogo muito rápido. E colocou na Google Play. E eu lembro que, inclusive, você até ia pra escola pra treinar, tanto que você apareceu até num vídeo do Velberan. Exatamente. Eu tava na escola porque... Naquela época você era aluno ainda. Sim, ainda era aluno. E eu tava fazendo o jogo porque, né, tudo naquela fissura, assim, no começo, porque era algo que eu sempre sonhei em fazer jogos, então... Por exemplo, eu cheguei em casa depois daquele sábado, a primeira coisa que eu fui fazer é procurar o programa que utilizavam, né, que é o Fusion, que é da empresa ClickTeam. Já baixei ele, eu já comecei a caçar tutorial da internet e tudo mais. Encontrei umas coisinhas super simplificadas, mas eu pegava essas coisas simples, replicava, modificava elas e tentava deixar melhor ainda, que foi como eu fui fazendo esse primeiro jogo, né, que era um joguinho de nave, simples e tudo mais. E quando eu ia para o centro procurar emprego e tudo mais, quando eu já tinha entregado o currículo, quando eu já tinha, enfim, visitado vários, até feito entrevista e tudo mais, eu percebia que tinha um tempo de eu passar, em vez de eu ir para casa, chegar em casa e ficar sem fazer nada, eu passava no curso. E daí eu perguntei, eu posso usar os computadores para usar? E eu ia trabalhando naquele meu jogo. Vendo o tutorial, trabalhando e tudo mais. Claro, fazendo tudo meio na meia boca, assim, porque... Era aluno iniciante, e ao mesmo tempo conversava com os professores para saber do que se tratava, perguntar, às vezes ia lá para tirar dúvida mesmo. E numa dessas vezes que eu fui lá, aconteceu que o Velberan estava fazendo um vídeo, acho que é uma parceria com alguém na escola. Ele estava apresentando a escola, né? Ele estava apresentando, e acabou que ele me viu ali, veio perguntar e tudo mais, o que eu estava fazendo, se eu era aluno. Eu sim, eu sou aluno. Era aluno nessa época, tinha aula todo sábado. E é muito engraçado, assim, porque hoje a gente já não vê mais o Rodrigo como aluno, né? Lógico, a gente não tem mais essa visão dele de aluno. Mas ouvindo, assim, a história, a gente já vê nele vários outros alunos. Sim. Então a gente sempre fala para os alunos, né? Principalmente os alunos que passam por mim antes. Sempre falo, gente, tudo vai depender da sua força de vontade. É além do conhecimento, é o que você realmente, se você quer construir, se você quer desenvolver, o nível do jogo que você vai fazer vai depender da sua força de vontade. E tá aí um exemplo que, cara, a gente sempre fala pra eles, e tá o exemplo dentro da sala deles, né? Sim. Porque, querendo ou não, tem aqueles alunos que vêm naquela intenção, né? Eu vou desenvolver um jogo, ele desenvolve um jogo ali e... Pronto, mas ele tá bom, o Rodrigo, né? demorou para virar instrutor. A gente via que ele tinha essa necessidade de conquistar uma vaga de emprego, ele estava fazendo faculdade. A gente convidou ele ali para trabalhar conosco na parte de marketing. Isso. Né? E aí não de deu muito certo, não? Não deu. Eu não sou bom de a gente fazia umas apresentações em escola, né, e tudo mais, fazia uns trabalhos de educação, mas acabou que eu não me encaixei nisso, assim. E daí um dia, eu acho que foi o professor Marcos, na época, ele ia passar uma semana fora. Eu não lembro se era para estudar para prova, alguma coisa assim. Porque o Marcos fazia direito, né? Isso, ele estava começando a fazer direito, se não me engano, nessa época.
E daí precisou de alguém para substituir, não tinha ninguém para substituir ele nesses horários de aula. E daí me perguntaram, será que você pode substituir? Daí eu fiquei meio com o pé atrás, porque por mais, eu ainda era aluno nessa época, por mais que eu já soubesse bastante coisa, eu não me sentia seguro de estar dando aula para outros alunos. Eu, inclusive, uma das turmas que eu peguei para substituir ele, era mais velha do que eu. Então, tipo, eu tava ali com 6, 7, 8 meses de aula, essa turma já tinha mais de um ano. E daí foi quando eu comecei já a pensar, nessa época, no que eu poderia melhorar no curso de games. Porque eu cheguei lá para os alunos, a maioria dos alunos, e em vez de eu, por assim dizer, seguir o cronograma, porque eu realmente não tinha meio que ideia. Até dizem que quando a gente tem que aprender alguma coisa, a gente tem que ir lá aprender fazendo. Que senão joga na fogueira, gente. Joga na fogueira, se sobreviver, aprendeu. E foi mais ou menos isso. Eu cheguei lá e eu lembro que eu peguei cronograma, tinha uma turma, né, que é essa turma mais velha, que eles estavam no cronograma adiantado que eu não sabia, não vai dar pra eu aprender isso aqui bom o suficiente pra eu passar pra eles. Daí eu lembrei desse jogo que eu tinha feito, que foi o primeiro jogo que eu tinha lançado, que era um jogo de nave pra celular e tudo mais. E, pessoal, vocês já fizeram um jogo de nave? Daí eu percebi que eles nunca tinham nem tentado fazer um jogo de nave. Vamos tentar fazer um aqui? E acontece que essas aulas que eu tive que substituir, eu basicamente passei assim a primeira parte desse jogo de nave que eu tinha feito. E os alunos adoraram. Deixa eu só fazer uma observação aqui para você que está assistindo. Não é que a gente jogou o Rodrigo na fogueira. Porque o Rodrigo era um aluno diferenciado. Isso. Era um cara que pesquisava muito, era um cara que estava muito à frente do tempo dele, a gente percebeu o potencial e resolveu dar uma oportunidade. Isso, né? Isso. E, cara, deu certo. Deu certo, deu muito certo. Deu certo. Aí depois começou a fazer um treinamento acompanhando os outros professores para ministrar a aula. Exatamente. Né? Eu fui sempre seguindo os outros professores. Sempre que o professor tinha aula, eu ia lá, via como é que ele dava aula e tudo mais, via o que ele passava, peguei o cronograma da época, chegava em casa e treinava, repetia, até numa hora eu consegui finalmente dar a aula do jeito certo que deveria ser perfeita. Né? Aí tu virou estagiário. Isso, daí eu virei estagiário. Eu ainda fazia alguns trabalhos ali de marketing, ainda nessa época pouco, mas daí chegou um momento que acho que foi você mesmo, André, que chegou pra mim e falou, olha, estagiário não tá indo legal. Daí eu já pensei, putz, você é demitido. vou pra rua agora de volta. Daí, você já pensou em ser só instrutor? Daí naquela hora pegou e deu um estalo, assim, eu nunca tinha pensado em ser um instrutor, mas quando o André deu essa ideia, eu pensei, porra, é isso, eu vou ser instrutor. E realmente eu percebi que eu tinha muito mais vontade de aprender e ensinar para os alunos do que propriamente dito sair, fazer marketing, conversar com as pessoas, venda até eu tentei fazer um tempo, não consegui fazer porque eu não sou vendedor. Foi para Brasil Game Show conosco? Fui para BGS, lá a gente também instruía o pessoal no stand, me ensinava como fazer uma coisa básica ali em questão de 10, 15 minutinhos, o pessoal amava e tudo mais. E foi uma época assim que foi tudo meio na loucura, assim, deu certo. Foi bem bom. Rodrigo, conta pra gente assim também um pouquinho, como que foi assim antes da Game Escola, né? Porque a gente sabe que você tem muitas histórias, inclusive histórias de superação, que ele fala pra gente, que ele não tem história, que ele não é interessante, que ele nem queria vir aqui conversar com a gente, mas a gente sabe que tem uma longa trajetória aí. Apesar desses cabelos brancos, ele não é tão velho, Nossa, gente. Senhora, me chamando de velho, dizendo que eu pareço velho. Ele é mais novo que eu, acreditem se quiser. E conta assim pra gente como que foi, assim, porque você falou que tava procurando emprego, né? Já fazia curso em outra escola. Mas o que você fazia antes disso? Nossa, eu já fiz, todo mundo que sabe no que eu já trabalhei em N situações, assim. Já trabalhei em restaurante, já trabalhei com gráfica, fazendo cartões, panfletos, já trabalhei numa fábrica de vidro, inclusive tem umas histórias bem loucas sobre fábrica de vidro. Eu já tinha trabalho de tudo, marketing, telemarketing, e eu nunca me encaixava em nada. Eu nunca me encaixava em nada, nunca durava 5, 6 meses, porque infelizmente, eu sou do tipo de pessoa que quando eu não gosto de fazer uma coisa, dificilmente eu vou fazer bem feito. Eu evito aquilo ao máximo. Então, quando eu ia trabalhar de telemarketing, eu odiava atender. Principalmente quando quem trabalha em telemarketing sabe, você vai atender a pessoa, se a pessoa está de saco cheio,
ela vai te xingar, ela vai ser mal educada, e você tem que ter toda a paciência do mundo, e eu não sou esse tipo de pessoa para esse tipo de trabalho. Então, eu já passei por N coisas, já estudei muito, eu cheguei a fazer faculdade de História, faculdade de Design Gráfico, também não deu certo, e só fui dar certo quando realmente fui trabalhar com o que eu tinha interesse, que era jogos, né? Legal. Mas, eu não acho legal, porque pra mim é muito... É que pra você é muito óbvio, mas assim, é você pode ter natural. certeza que em casa tem alguém que tá te assistindo, que tem o sonho de trabalhar com jogos, que pode se espelhar em você. E uma coisa interessante é a seguinte, é que você se superou durante a vida inteira, né? Lá atrás, quando você era youtuber, você tinha uma outra aparência, né? Sim, você pode falar sim. sobre isso? Posso, Você se sente claro. confortável em Sim, falar sobre não, isso? sem problema, Mas sem coloca uma problema. foto aqui pra vocês verem como é que o Rodrigo era. Eu vou Periquito. passar a pior foto que eu tenho na vida, que eu já tirei na vida, pro Periquito. Pro Periquito. O Periquito vai ver... Eu já até mostrei pra ele, ele ficou impressionado, ele disse que não era eu. Então, eu já cheguei nessa época que antigamente eu era obeso, e eu costumo dizer que eu não era gordo, eu era gordaço. Eu era gordanha, assim. Eu pesei 140 quilos, e realmente eu não gostava de como eu era. Até que acho que foi a minha vizinha, ela fez uma cirurgia bariátrica e tudo mais, e acabou que ela passou o contato do médico para minha mãe, e a minha mãe chegou para mim: Rodrigo, se a gente fosse, né, ver esse negócio de bariátrica para você fazer, eu nunca tinha pensado em fazer para mim, eu nunca tinha pensado em emagrecer, não que eu não quisesse, simplesmente tava certo, confortável, tava confortável, não era nem que tava bom, tava confortável. E daí, se você fosse fazer uma cirurgia bariátrica, como é que você faria? Tudo mais, eu pensei, eu faria. Iria melhorar a minha vida e tudo mais, eu já tinha pesquisado até um pouco, mas era mais por curiosidade. E daí a gente foi no médico, conversei com o médico, fui em psicólogo, que antes de fazer essa cirurgia você tem que fazer um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque, assim, as pessoas que são gordas, elas não são gordas só de corpo, elas são gordas na cabeça também. Raríssimas pessoas, 9 em cada 10 casos, a pessoa é gorda porque ela come. Tá? O outro 10% é outras coisas, por exemplo, problema de tireoide e tudo mais, mas a maioria das pessoas que são gordas, elas são gordas porque elas comem demais. E normalmente elas comem demais por problemas psicológicos, seja ansiedade e tudo mais. E eu era gordo porque eu comia demais. Até hoje eu sou meio ansioso, mas hoje eu cuido bastante da minha alimentação. Então fui no psicólogo, fiz todo um acompanhamento, assim, um tratamento psicológico para daí passar para a mesa de cirurgia. E depois, assim, quando eu saí da mesa de cirurgia, eu tava com vontade imensa de fazer xixi, e ao mesmo tempo eu tava super ansioso, e até hoje eu não sei porquê, eu estava super nervoso, assim, de ansiedade. E eu queria fazer xixi. E eu tava com a minha bexiga cheia, porque depois que a gente sai da mesa de cirurgia, porque provavelmente colocaram aquele saco de soro, né? E eu tava com vontade de fazer xixi, e eu não sabia se eu podia levantar da cama. Porque mexeram tudo e eu não sabia se eu podia simplesmente levantar da cama. E eu lá com vontade de fazer xixi, meu Deus, eu preciso fazer xixi, que eu tava ficando super apertado. E daí a enfermeira trouxe aquele... sei lá qual que é o nome daquele negócio pra fazer xixi deitado. E eu tentei fazer o negócio... Comadre, esse troço aí. E eu tentei fazer xixi deitado e não saía, não sei se por causa do nervosismo, por causa da posição, tudo junto. E daí chegou o momento que minha mãe até veio me acalmar, assim, daí eu peguei e, tipo, dei um berro, assim, e pedi pra ela sair de perto, porque eu tava muito nervoso. Eu nem sabia dizer por quê. Daí quando chegou a enfermeira com a informação, você pode levantar, só levanta com calma e tudo mais, não faça movimentos bruscos, que o ideal é que você fique aí pelo menos um dia em observação deitado. Daí sem problema. Daí eu levantei, quando eu levantei, fui até o banheiro, consegui fazer xixi finalmente, assim, eu fiquei quase 2 minutos, assim, sentado, fazendo xixi. E daí, quando eu finalmente fiz xixi, levantei. Então, assim, e essa é só uma das mudanças, assim, que teve naquele momento, porque eu fiquei nervoso. A primeira semana em casa é horrível, porque você sente dor. Na hora de espirrar, eu tinha medo de espirrar. E eu tinha feito a cirurgia no inverno. Eu tinha feito a cirurgia no inverno. Antes do inverno, na verdade. Então, assim, na minha primeira semana, eu tava em casa frio. E eu tinha medo de espirrar. Daí o pessoal falava que quando você ia espirrar, você abraçava um travesseiro
Pra evitar mexer, de né? machucar, pra não mexer e tudo mais. E eu sentia dores, eu tinha que dormir assim, tipo, parado, parecia um cadáver assim na mesa, que eu não podia me virar quando eu me Não, virava. e segurar doía. espirro não tem nem E condições. quanto tempo que durou a recuperação? A recuperação total, que dizem, demora aí mais ou menos 1 ano até você poder voltar a comer normalmente. O primeiro mês é sempre... A primeira semana é o pior momento possível, porque quando você está no hospital, ali no primeiro dia, você está tomando analgésico, está tomando remédio, você não sente muita Tá coisa. sentindo, né? Quando você chega em casa e os analgésicos passam, assim, é aí que você começa a sentir dor em todo o abdômen. É horrível. E muitas vezes você quer comer alguma coisa e você não pode comer. Por exemplo, uma das coisas que eu mais sentia falta, que eu percebi que eu sentia falta, era azeitona, alho. Eu gostava bastante de alho, tempero assim mesmo, eu não podia comer. Eu passei o primeiro mês bebendo água e chá. E eu cheguei a emagrecer no primeiro mês, foi 30 quilos. Cara, eu tenho uma pergunta, porque assim, eu tenho um outro amigo que fez bariátrica também, e ele comentou comigo que o tratamento das outras pessoas muda. Aconteceu contigo? Tipo assim, quando você chegava num ambiente, quando você era obeso, você percebia como as pessoas te olharam? Esses olhares, eles passaram a mudar depois que você emagreceu? Sim, passaram a mudar, assim. O primeiro choque é de todo mundo que te conhece, né? Porque eu emagreci no primeiro mês 30 quilos, então basicamente é 1 quilo por dia. Eu tinha um amigo que ele me viu 2 semanas depois de eu fazer a bariátrica. E ele tinha me visto antes. Ele falou que eu tava com cara de doente, que eu parecia aqueles casos de pessoas que têm HIV e tudo mais, que é num caso já terminal, a pessoa tá super magra, com as olheiras, assim, ele parecia que eu tava doente, ele falou. Mas depois que passou toda essa parte do choque das pessoas, eu não sei dizer, assim, não consigo encontrar as palavras, mas o tratamento das pessoas, mesmo as desconhecidas, muda. Você se sentiu mais aceito? Me senti mais aceito. Eu me senti... quando uma pessoa olha pra você e ela te coloca pra baixo, assim, já, como é que é? As pessoas diminuía, né? Subestimado por ser gordo, entendeu? E quando eu deixei de ser gordo, as pessoas pararam de subestimar tanto. Parece assim, eu não vou falar desse negócio de gordofobia, porque pra mim gordofobia não faz o menor sentido. Mas existe sim um certo tratamento com as pessoas que são gordas, são obesas, que é diferente, sim. E quando eu deixei de ser, é que eu percebi que havia essa diferença, porque as pessoas passaram a tratar diferente. Inclusive, uma coisa que nunca tinha acontecido antes, por exemplo, era mulher dar em cima de mim. Começou a acontecer de, literalmente, as mulheres virem pra cima de mim, dando em cima mesmo. Nada de assédio e tudo mais, mas foi a primeira vez que eu parei pra pensar, tipo, nossa, tem alguém interessado em mim e eu não preciso estar em cima da pessoa, né? Não preciso... Foi uma pessoa que veio até mim, eu achei super demais, assim, né? Tá, e assim, essa aceitação foi um dos motivos pra você buscar a cirurgia ou não? Ou era questão de saúde mesmo pra você? Não, eu nem sabia que existia essa diferença entre, por assim dizer, entre ser gordo e ser magro. Pra mim, nunca parei pra pensar. E o André comentou que você era youtuber, né? Eu cheguei... O que você falava no seu canal? Como que era? Era assim? um canal de games que eu tinha em conjunto, né, com amigos e primos. A ideia era o Prateleira Gamer. A gente chamava de Prateleira Gamer porque a ideia era que fosse uma prateleira que você ia lá e você escolhia o que você queria assistir. Então eu fazia os meus vídeos no canal de uma forma específica. O meu primo Christian faria de outra, o meu primo Ivan faria de outra, e por aí vai. Então você entrava no canal, putz, hoje eu tô a fim de assistir mais os gameplays do Christian. Eu vou lá e assisto o Christian. E quando, por exemplo, essa semana eu tenho prova na faculdade, eu não tenho como gravar, não tenho como colocar nada na internet. Então meio que o canal não parava, porque tinha 3 pessoas fabricando vídeo pra eles. Essa era a ideia. A gente falava sobre jogos, filmes, falava um pouco sobre tudo, tinha um podcast também. Acabou assim que não foi muito pra frente, até porque eu não... Como é que eu posso dizer assim? Eu tinha um interesse pra fazer, mas eu não tinha a ideia do que fazer, eu também não tinha... porque para trabalhar com isso o pessoal acha, principalmente o pessoal que é mais jovem, acha que é super fácil, que é só fazer o vídeo, colocar e vai dar certo.
E não é assim. Exige um trabalho muito pesado nesse tipo de coisa. É um trabalho que exige muito trabalho, exige muita paciência, exige um esforço, né? dedicação, tempo. E eu percebi que por mais que eu goste desse negócio de fazer vídeos, conversar com a galera e tudo mais, eu não tinha tanta vontade, assim, e tanta dedicação naquilo. O interesse não era tanto. O interesse não era tanto. Era divertido fazer, mas a partir do momento que começou a realmente exigir um tempo de mim, eu percebi que não era exatamente Quando começou a virar obrigação. Quando começou a virar obrigação. Eu tinha isso. Eu comecei fazendo pra me divertir, e quando começou a virar uma obrigação, eu percebi que já não era mais o que eu tava gostando. E até hoje eu não voltei a fazer. Eu estava pensando em voltar a fazer, trabalhar com lives agora, pra jogar alguma coisa online com o pessoal e tudo mais. Tô estudando, porque agora a gente tá entrando na parte de lives com algumas turmas de YouTube. E eu tô vendo que realmente agora a parte de lives, né, o mercado de lives é um pouco diferente de quando eu fazia. Eu também tenho um computador e uma internet que deixa eu fazer isso, que na época eu não tinha. Então agora eu estou pensando em fazer alguma coisa, mas também não montei nada na minha cabeça. É que agora você tá o bichão, né? Agora você tem cadeira gamer, PC gamer. Tem o PC gamer. Até a internet. Pô, na época que eu fazia esses vídeos e tudo mais, pra upar um vídeo na internet era 4, 5 horas. Então eu, basicamente assim, eram umas 2, 3 horas gravando, umas 6 horas editando, mais umas 4, 5 horas pra colocar o vídeo e rezando pro vídeo ficar inteiro, porque às vezes a gente joga um vídeo no YouTube, ele, por alguma razão, ele dá uma corrompida, ele buga o áudio e tudo mais, tem que fazer tudo de volta. Então, era fazer tudo isso, era um esforço muito grande. Hoje em dia é um pouco mais simplificado, mas ainda existe bastante trabalho, né? Tá. E conta pra gente também, assim, você falou que logo que você entrou, assim, na Game Escola, você sozinho, né, foi desenvolvendo um jogo ali a partir de certos conceitos que foram te passando, um pouco de conhecimento, e você foi além do cronograma, né, que te passavam ali, você buscava mais. Você criou esse jogo, quantos outros jogos você criou? Assim, teve mais que você conseguiu fazer, ou você acabou se dedicando só para instrutor dentro da Game Escola? Não. Inclusive, acho que todo mundo que trabalha com desenvolvimento de jogos vai concordar comigo que a gente nunca trabalha num único projeto. A gente está sempre em 5, 6 projetos ao mesmo tempo. Atualmente, eu estou com pelo menos uns 3 projetos que eu trabalho ao mesmo tempo. Tem um projeto de RPG, tem um projeto de plataforma, e às vezes eu estou trabalhando em um, por alguma razão eu encontrei um problema que eu não consigo passar por esse problema, tá tomando a minha cabeça e tá chato. Em vez de eu parar ele e deixar ele estagnado, eu vou trabalhar em outro, que eu já tenho uma ideia mais simplificada e tudo mais. E eu sempre falo para os alunos que estão trabalhando com jogos, que querem fazer um jogo, se você parou, se você estagnou em algum momento do seu jogo, faz um outro projeto mais simples, começa um projeto mais simples ainda. Se nesse projeto mais simples você estagnou, volta e faz um outro projeto mais simples ainda. Então você sempre está trabalhando em vários setores, inclusive, igual você perguntou se a gente já trabalhou, se eu já lancei outros jogos. O meu primeiro jogo ele foi lançado na Play Store. Depois eu cheguei a montar uma empresa com uma outra instrutora e tudo mais. A gente trabalhou com empresas, lançou algumas coisas. A gente trabalhou junto com a do Brasil. Lançamos um jogo junto com a do Brasil, um quiz que tinha mais de 250 perguntas. E foi um trabalho bem maravilhoso. Cara, isso que eu ia perguntar. Você já imaginou que algum dia você ia fazer um jogo narrado pelo Ceia de Pegasus? Não, aí que tá. Não, a gente nunca espera, assim, né, trabalhar com esse tipo de pessoa que você tem um certo apreço, por mais que você não conheça. Você participou da reunião com o Hermes Baroli, não foi? Participei, foi bem legal. É uma pessoa incrível, né? Gostaria de trabalhar mais futuramente, né? Mas são coisas acho que da vida, né? Mas foi um trabalho bem legal, assim. Foi bem interessante. Eu não participei tão ativamente contra a instrutora Fernanda na época. Ela fez mais coisa do que eu, até porque ela era mais experiente e tudo mais. Inclusive ela chegou a viajar lá nos estudos do Brasil. Mas foi um trabalho assim bem incrível. Inclusive, futuramente, quem sabe trabalhar mais com eles. Trabalhou com jogos educativos, né? Sim, a gente chegou a fazer vários jogos educativos. Tinha um professor de artes da época também.
Então a gente fazia jogos em grupo para os alunos trabalharem em grupo, né, para fazer um único objetivo. A gente chegou até a desenvolver um negócio de desenho para as próprias crianças poderem desenhar e pintar e imprimir os desenhos dela. Foi bem, bem legal. Foi ali que eu comecei a pegar e aprender mais do que o curso oferecia, que nessa época eu já era professor. E foi um trabalho muito legal, que foi ali que a gente começou a aprender, pelo menos da minha parte, coisas que estavam para fora do currículo da escola, né? Que eu comecei a aprender coisas extras. Então, por exemplo, a escola ensinava jogos de nave, jogos de RPG, jogos de plataforma, e eu comecei a ir para fora desses nichos, aprender coisa a mais. Como fazer um desenho, como o próprio aluno pegar e desenhar, mecânicas de física, mecânicas de efeitos especiais, como fazer uma chuva, como fazer um efeito de chuva, como fazer um efeito de fumaça, efeito de fogo. Inclusive, um dos efeitos que a gente teve dificuldade para aprender, que a gente aprendeu nessa época, é o efeito de distorção. Sabe quando tem um jogo que você joga uma granada ou explode alguma coisa, meio que o ar se distorce, assim, a gente aprendeu a fazer nessa época. E foi aí que você resolveu nos ajudar reformulando o cronograma do curso. Isso, foi bem nessa época que a gente começou a ter a ideia de reformular, porque o cronograma do curso ele tinha bastante coisa, mas meio que tudo era espalhado. Não tinha uma linha seguindo e aumentando. Então, por exemplo, eu falo muito para os alunos, PMO, que é uma das ferramentas mais importantes, é uma ferramenta para fazer jogos de plataforma. A gente tinha uma aula sobre o PMO. Então era uma aula, tipo, pessoal, isso aqui é o PMO, ele funciona assim, assim, assado. Beleza? Beleza. Próxima aula é outra coisa. Hoje em dia a gente mostra, já, pessoal, o PMO é isso, ele funciona para isso, isso e isso. Próxima semana a gente vai trabalhar as próximas 8 aulas só com o PMO. Então eu ensino para eles como é que faz o personagem deslizar, como se ele estivesse em cima do gelo. Como é que faz um pulo duplo, como é que faz ele fazer esteiras para o personagem andar automaticamente. E por aí vai. Então a gente foi pegando o que já tinha, aprimorando e adicionando mais coisas para complementar. E esses jogos que você fez, como que você fala? Não é autoral? É autoral. Independente. Independente. Jogos indie. Jogos indie. Ainda estão disponíveis? Como que está aí? A galera consegue ter acesso? Infelizmente não, porque eu lancei eles na Play Store, né, para o Android. Lá existem algumas regras bastante específicas. Você tem que manter o jogo atualizado para o sistema operacional vigente. Você não pode deixar, se não me engano, 3 anos sem atualizar. Então eu lancei o meu jogo de nave lá atrás. Hoje em dia, se eu for lançar, eu lancei, ele tinha 250 linhas de comando, 250 assim, linhas de programação. Hoje em dia eu faço um jogo melhor, mais leve, mais completo, menos bugado, com, sei lá, 50, 40 linhas. Porque você vai aprendendo a fazer. Vai pegando experiência, né? Vai pegando experiência, vai aprendendo a fazer coisas. E, inclusive, um dos alunos, eu não lembro se foi um aluno ou a filha de um aluno, descobriu um erro no jogo que tornava o personagem imortal. A navezinha que você controla, ela tinha um problema numa animação. Quando ela entrava numa animação de que ela levou dano, ela piscava em branco, igual a maioria dos jogos. Tinha um problema que às vezes ela piscava em branco e ela não parava de piscar em branco para sempre. Ela ficava piscando infinitamente. Ficava em looping. Eu ficava num loop infinito que não sei por que até hoje como é que ela fazia isso, mas ela fazia. E para resolver isso, eu tinha que procurar nas 250 linhas de comando qual era mais fácil fazer outro jogo. Era mais fácil fazer outro jogo. E Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu não sei se eu já te perguntei isso no dia a dia, mas para você, qual que é o maior desafio de ministrar aula? Nossa, eu acho que o maior desafio são os próprios alunos, assim. Porque a gente tem N tipo de alunos. A gente tem o aluno que chega super interessado na aula. Por exemplo, eu tenho uma turma muito boa agora, que é a turma do sábado, das 4 às 6 da tarde. A última turma de sábado. Para fechar a semana. Para fechar a semana. E é uma turma... sábado começa a trabalhar super cedo, são várias aulas seguidas. Chega sábado ali 3, 4 da tarde, tá quase finalizando, falta só mais uma aula, tô com aquele cansaço, assim, o corpo já tá pedindo arrego. Chega essa aula da turma das 4 às 6, é uma turma que tá tão interessada e tão rápido faz as coisas, é tão inteligente, que dá um boost, sabe? Dá mais vontade de dar aula ainda. Ainda bem, graças a Deus que tem essa turma, que senão eu não ia conseguir. E o maior desafio, então, para mim, é os alunos, porque a gente tem N tipo de alunos.
A gente tem o aluno que está super interessado, que realmente quer aprender. A gente tem o aluno que está ali só para se divertir, que ele gosta de jogos, ele está aprendendo por diversão. Às vezes ele não tem nem interesse em trabalhar com isso futuramente. Mas mesmo assim ele quer aprender, o que é ótimo também, porque você aprende a ensinar a esse tipo de pessoa. Tem aluno que está ali, infelizmente a gente tem alunos que estão ali por obrigação, porque o pai queria, ou aluno que entrou achando que o curso era de uma forma e como não era mais do jeito que ele queria, ele meio que acaba perdendo. Então a gente sempre tenta trazer esse aluno de volta, né? Mostrar que é animado, que é bom, que é interessante. E infelizmente nem todos é possível, né? Acho que todo professor do mundo vai saber o que eu estou falando, que tem alunos que dá gosto em ensinar, que você ensinaria de graça se ele não pudesse ter. E tem alunos que, infelizmente, desgasta a gente de uma forma bastante cansativa. Infelizmente acontece. E acho que essa diferenciação do aluno, porque a minha turma das 436, todos os alunos são excelentes. Todos os alunos excelentes. Mas eu já tive turma que 90% dos alunos eram excelentes, 10/10, não tinha de reclamar, e aquele único aluno que não se encaixa, ele consome 90% do teu pique, consome 90% do teu esforço, e esse 90% do teu esforço naquele aluno não é o suficiente para trazer de volta. Então agora eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja muito sincero. Em toda essa trajetória conosco, você falou desse um aluno que às vezes é uma crica. Você já sentiu que mudou a vida de alguém? O aluno chegou completamente desinteressado e se transformou no decorrer do curso? Já sim. Eu não vou lembrar agora o nome desse aluno, infelizmente faz muito tempo, foi uma das primeiras turmas que eu peguei, uma das primeiras turmas assim que era nova, que era pra mim, que a maioria das turmas que eu peguei no começo, eu estava substituindo um professor ou pegando aquela turma que já tinha tido aula com o professor. E uma das primeiras turmas que eu tive que começou comigo e foi até o final do curso comigo, tinha um aluno que era um rapaz mais velho, ele já devia ter 30, 31 anos e tudo mais. E ele chegou no curso, provavelmente ele tinha tido aula com outro professor, imagino que foi com o Marcos, porque ele falava bastante do Marcos. E quando ele foi ter aula comigo, ele não sei se ele não curtiu a minha aula, não curtiu eu mesmo como pessoa, mas ele como é que eu posso dizer? Ele ficava alfinetando. Ele ficava alfinetando, ficava provocando, querendo incomodar. De picuinha. De picuinha. Sabe quando a pessoa quer só encontrar coisas pra incomodar você? E ele ficava isso. Ele tinha uns 30, 31 anos. E foi isso, foi indo, até que um dia a gente pegou e vamos fazer uma competição. Eu já peguei, já tava de saco cheio desse aluno em específico. E daí eu não lembro o que ele falou. Professor, você consegue fazer isso aqui? Daí o cara, eu não consigo, eu não conheço essa mecânica. Porque a gente, professor, não sabe de tudo. A gente não é dono da verdade. Já chegou vários alunos pra mim, professor, e se você fizer desse jeito, não vai ficar melhor? Deu, olha assim... Verdade, caraca, fica muito mais fácil. E é muito legal ter essa humildade, né? Sim. Porque lá naquele curso que você fez, o cara falou que não dava pra fazer, Não dava pra fazer, não conheço, eu acho que não dá. E eu pesquisei 2 minutos e encontrei. Curso aqueles interativos com o fone assim. Eu odeio esse tipo de coisa. Mas assim, quando o aluno chega pra mim e mostra, professor, e se você fizer assim... Já tem aulas nossas da escola que certas mecânicas não foi nem a gente que pegou da internet, nem a gente que criou. Às vezes foi um aluno que pegou uma mecânica que a gente ensinava e modificou e eu vi que ficava melhor. Mas e quando o cara te desafiou aí com ele pegou e, professor, você consegue fazer isso? Daí o cara, não consigo. Não consigo mesmo. Não conheço essa mecânica. Daí ele, mas quem me ensinou foi o professor Marcos, né? Eu acho que ele sabe melhor, sabe, alfinetando. Daí, me mostra aí as mecânicas. Daí era um movimento específico, como fazer um movimento tipo jogos de RPG, que você anda em bloquinho em bloquinho. Bloquinho em bloquinho. Ele me mostrou a mecânica, daí eu olhei, daí eu falei, cara, isso daí tá errado. Ele, como assim, professor? Dá pra fazer melhor, dá pra fazer de um jeito mais fácil. Eu vi a forma com que ele construiu aquele movimento específico. Entendeu a lógica que ele usou? Entendi a lógica que ele usava. Por exemplo, ele usava o personagem com 4 sensores em volta. Quando você apertava o botão, ele ia pra cima, né? E ele andava de bloco em bloco, era uma coisa que eu não sabia fazer. Eu olhei a mecânica dele, assim, e... Cara, isso aí tá errado. Se você fizer assim, vai bugar de tal forma.
E daí, não, professor, não, tá certo. Daí eu peguei, forcei o que eu tinha falado, forcei aquele erro no jogo que ele tinha feito, e realmente errou, deu bug. Daí ele olhou, nossa, professor, mas eu achei que tava certo. Eu, não, vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer de uma outra forma aqui. Daí eu peguei, dei umas copiadas ali na parte de movimento. Ele usava, por exemplo, eu quero que o movimento do personagem vá pra cima. Ele usava 2 valores só pra ir pra cima. Outros 2 valores para ir para o lado esquerdo, outros 2. Então ele usava 8 valores com 5 objetos em tela e ficava super pesado, funcionava, mas ficava pesado. Deixa eu fazer assim. Peguei só o personagem sem aqueles 4 objetos em volta. Em vez de usar 8 valores, eu só usei 2, ficava muito mais leve, não bugava. E o único problema que tinha lá era que ele acabava entrando de vez em quando dentro da parede, que era um bug. Daí eu pensei, peguei uma mecânica de uma outra aula que a gente tinha, que a gente já tinha implementado. Peguei aquela mecânica que não tinha nada a ver com o movimento, coloquei ali no meio do movimento e funcionou. E daí ele ficou olhando, nossa, professor, assim é muito mais fácil. Eu, cara, mas é questão assim, professor não sabe tudo, é só questão de aprender. Eu tô aprendendo assim como vocês, inclusive, isso já faz 2, 3 anos que aconteceu e até hoje eu aprendo coisa nova toda semana. Não era o Bruno não, né? Bruno de óculos? Bruno de óculos, Bruno não lá de era. São José? Não era. Bruno era daqui de Curitiba mesmo. Era um Não, rapaz alto, barbado. E a partir daí, ele totalmente e se daí ele, entregou pra sua aula. A partir dali, ele realmente pegou e se entregou pra aula e começou a trabalhar muito melhor, começou a aprender melhor e tudo mais. Então, às vezes, assim, a pessoa pega a picuinha e só de pegar aquela picuinha, ela vai te atrapalhar o resto da vida. Daí eu tive que, por assim dizer, convencer, mostrar pra ele que eu era um professor tão bom quanto o professor que ele gostava, né? E daí mudou totalmente da água pro vinho, o comportamento dele. Talvez, não sei se isso mudou a vida dele, mas... Mudou a sua, cara. Mudou a minha. Eu Né? vejo assim, que às vezes as pessoas têm picuinha com a gente e às vezes falta só ela ver alguma coisa boa em você. Enxergar o seu valor. Enxergar né? o valor da pessoa. Isso é importante, as pessoas entenderem que a gente não está ali à toa, né? Sim. Recentemente aí, infelizmente, né? A gente teve um caso aí, não vou citar a unidade, não vou citar o nome do aluno também, mas que o pai chegou na escola para mim e falou assim, não, eu vim aqui porque eu vou cancelar o curso. Tá, mas qual o motivo do cancelamento? O Rodrigo. Aí eu falei, mas por quê? Né? Por quê que o Rodrigo é o motivo? Não, porque o meu filho ia atualizar o Windows no horário da aula e o professor chamou a atenção dele e falou, olha, não é hora de atualizar o Windows. Né? Pede para lembrar depois. E o pai não aceitou que o professor cobrou o alecrim dourado. Né? Aí eu falei para o pai, olha pai, infelizmente hoje a nossa juventude não sabe lidar com a cobrança ou com a negativa. Né? E na verdade, meu instrutor não está errado. Tá? Não era hora realmente de atualizar o Windows, até porque não seria justo com os outros alunos da turma, porque eles estavam tendo aula online. Sim. Seria justo com os outros alunos da turma ficar 10 alunos esperando o seu filho atualizar o Windows, que poderia ter sido atualizado. Eu nem sabia. Agora que você está falando agora que eu descobri essa história, porque eu não sabia. E esse tipo de coisa, infelizmente, acontece mais vezes do que pode parecer. É aluno querendo comer no meio da aula, tipo, professor, eu vou comer alguma coisa agora, tá? Cara, aguarda mais 5, 10 minutinhos, que daí eu dou uma pausa no meio da aula. Professor, pessoal, vocês usam o Discord, até pro pessoal que tá aluno nosso que tá assistindo. Vocês usam o Discord para assistir a aula. Quando vocês estão com algum videogame ligado, algum jogo ligado, o instrutor consegue ver. Tipo, a gente vê o nome do aluno e, tá jogando Roblox, tá jogando Call of Duty, tá jogando tal coisa. Jogando... E não tá errado a gente chamar atenção, muito pelo contrário. Pai, mãe, responsável, a gente tem um compromisso em passar o conhecimento pro seu filho, e isso é extremamente importante. Justamente para no final do curso, né, não vir falar para nós, meu filho não aprendeu nada. Né? Mas por que será que ele não aprendeu nada? É extremamente importante pontuar esse tipo de questão. Para você aluno, para você pai que está assistindo o nosso vídeo, na verdade a gente está fazendo questão de gravar esse vídeo com o Rodrigo, justamente não só para mostrar a história dele, não só para mostrar o quanto é possível, né, você realmente trabalhar com aquilo que você gosta, trabalhar com aquilo que você deseja, mas é extremamente importante mostrar, né, o processo, o passo a passo.
né? Para você, aluno que entra na Game Escola achando que a gente só vai trazer para você diversão, né? Isso aqui é uma escola, então a gente está aqui para te trazer cada vez conhecimento, lógico, de uma maneira muito mais descontraída, né? Mas divertida, mas principalmente para te trazer um conhecimento, para mostrar para você que é possível você trabalhar com o que você gosta. Eu sou extremamente, vamos dizer assim, é clichê, né, eu estar falando isso aqui, mas, gente, tem tanto aluno que a gente visualiza já na cara do aluno, né, poxa, o quanto aquele aluno ele pode se dedicar, o quanto aquele aluno ele pode crescer ali dentro do curso, e às vezes por motivos bobos, né, o pai tira o aluno, às vezes nem é pelo aluno, tá, às vezes é pelo pai mesmo, porque eu, nesse ninguém segmento... pode falar não pro meu filho, sabe? Nesse segmento de educação, gente, eu falo assim, que eu segui essa área de educação, não foi para ficar apontando pros alunos, não, foi para ensinar muitos pais a aprenderem que escola é para trazer conhecimento e não educação. Educação você dá lá na sua casa. Aqui a gente vai trazer cada vez mais conhecimento. Então, é bacana ouvir isso, é bacana ver isso. Né? E querendo ou não também é um grande exemplo, sim, tá? Apesar de você achar que não é. E a gente tá realmente enchendo bastante a bola dele, porque vários alunos, principalmente os alunos de games, tá? Os alunos de games vão ter lição de casa, viu? Vão ter lição de casa desse vídeo aqui. E olha só, Rodrigo, a gente tá chegando no final do vídeo, né? E sempre agora, principalmente nessa temporada, a gente pede para que o nosso convidado deixe uma mensagem para o nosso público, para quem está nos assistindo, para os seus alunos, para nós. Cara, tu pode falar o que você quiser, fica à vontade, né? Suas considerações finais. Ai, meu Deus do céu, falar o que eu quiser. Eu não sei se eu tenho uma mensagem assim. Eu acredito... então vou falar para o pessoal que quer trabalhar com games, assim... o pessoal que quer trabalhar com games, que quer aprender, que quer fazer o seu jogo, aquele jogo que você sempre teve, sabe, o sonho desde criança de jogar. Hoje em dia, a gente tem um mercado de desenvolvimento muito grande, sabe? Todo mundo consegue lançar jogo hoje em dia. Tem sites que deixam você lançar gratuitamente o seu jogo sem custo algum e você ainda consegue ganhar dinheiro. É o melhor momento. Tem muita gente que diz que o mercado de games está numa recessão por causa do N motivos. Eu discordo. Eu acho que a gente está no melhor momento possível. Por exemplo, ontem eu estava mexendo na minha Steam em casa e eu percebi que tem uma mecânica da Steam para você descobrir jogos novos e apareceu na mecânica que eu tinha olhado mais de 7.000 jogos diferentes. E eu não consigo lembrar desses 7.000 jogos. Aonde eu vi 7.000 jogos? Passaram na tela do meu computador. Então assim, a gente tem um mercado gigantesco. Esse mercado ainda está crescendo. Ele não está estagnado. Ele ainda cresce muito. E você tem a chance, você que sempre quis trabalhar com isso, você hoje em dia tem a chance de aprender de verdade e levar em frente esse sonho. Como eu tinha antes de trabalhar aqui na Game Escola. Eu acredito que você procura a gente. Não precisa nem ser a gente se você não gostou da gente, mas, cara, caça o teu sonho, entendeu? Não, é verdade. Não, com certeza. Sabe, se você não gosta da gente, procura um outro lugar, mas, não deixa o teu sonho morrer, entendeu? Corre atrás. Eu mesmo tô correndo atrás, eu mesmo tô aprendendo todos os dias coisas novas, eu mesmo, tanto com aluno, quanto na internet, quanto eu mesmo criando. Então, assim, acho que se eu tenho uma mensagem para passar é essa, cara. Se você gosta de jogos, é o melhor momento para você entrar no mercado agora e não deixe teu sonho morrer. Vai em frente. E olha só, lembrando para quem está nos assistindo, nós temos sede física, tá? Em Curitiba nós temos sede física, em São José dos Pinhais nós temos sede física, em Bauru e também em Torres Novas, em Portugal. Então pega essas mensagens do Rodrigo e joga na mente.